Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Mais um estudo aqui hoje, falar um pouquinho hoje sobre os gafanhotos ali de Joel, né, no capítulo 1, vai até o final, né, 2, o capítulo 3 e por aí adiante. A gente vai ter que ler bastante textos hoje para poder falar sobre esses gafanhotos. Quem são eles, na verdade. Tem textos, né, que falam sobre quem são os gafanhotos, apontam para quem, o que eles fazem com a lavoura, né, que eles destroem tudo, né, eles sugam tudo a seiva das plantações. A gente vai entender isso hoje, né, sobre o que acontece. E se esses gafanhotos estão na ativa hoje, se ainda eles fazem esse estrago na lavoura do Senhor. Mas para a gente também entender um pouco mais sobre esse assunto, temos também ir por partes, né? Sobre as festas do Senhor, as 7 festas que estão ali localizadas em Levítico 23, não só Levítico, mas falar sobre esse texto aqui. Ali nós temos 7 festas bíblicas, né? Que o Senhor estabeleceu por tempos determinados. Ali são Páscoas, Pães Asmos, Primícias, Pentecoste, trombetas, expiação e tabernáculos. Essas festas remetem muito aos tempos determinados e às coisas futuras, né, dos bens vindouros. Quando nós entendemos essas festas, fica mais fácil de entender todo o contexto. E também sobre o dízimo, ali em Deuteronômio, capítulo 14, porque é nessas festas que era entregue os dízimos, né? Para ajudar órfãos, viúvas, né, e estrangeiros, e os levitas que não tinham a terra como herança, né? Então Deus, ele estabeleceu essa engrenagem, né? Estabeleceu essas festas para poder ajudar pessoas. Então assim, eu vou tentar aqui falar o mais rápido possível, porque eu já tenho um vídeo no canal sobre isso, explicando sobre as festas, que são 7 festas, e aquelas festas Jesus Cristo ele cumpriu. Páscoa, porque ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele é o Cordeiro Pascual. Ele também cumpriu Pães Asmos, porque ele é o pão do céu, né, sem fermento. Ele cumpriu Primícias, porque ele foi o primeiro a ser ressuscitado. Ele é o primogênito entre os mortos, certo? Também cumpriu Pentecoste, né? Em Pentecoste ele foi elevado aos céus. E ali em Pentecoste foi derramado nos apóstolos, em Atos no capítulo 2, né, no versículo 1 ao 4, vamos ler aqui, foi derramado nos apóstolos chuva, uma chuva ali poderosa, né, uma chuva que emana de Deus, é o Espírito Santo. E naqueles apóstolos foi derramado, e eles começaram a fazer sinais, né, prodígios, maravilhas e falar em línguas. Então, essas 4 festas que eu citei agora, que Jesus teve o cumprimento nelas, faltam 3 festas. Então, falta trombetas, expiação e tabernáculos, né? Nessas festas. Mas voltando para a parte, isso é espiritual, voltando para a parte literal, então nessas 7 festas do Senhor, o povo, né, de Israel tinha que se deslocar para poder dizimar nessas festas. Lá em Deuteronômio, capítulo 14, vai falar muito bem sobre isso, a partir do verso 22 em diante. Que ali se fosse muito longe, né, o lugar que Deus escolheu, porque Deus escolheu um lugar para essas pessoas poderem dizimar, né? E às vezes era muito longe, então era uma viagem longa. Então você podia vender aquilo que você garimpou da sua terra, aquilo que você colheu da sua terra, aquelas primícias, para entregar no lugar que Deus escolheu. Você podia, se fosse muito longe, vender por dinheiro, quando chegasse perto do templo ali, e recomprar de novo ali, porque era muito longe o caminho. Né? Para algumas pessoas eram desse jeito assim. Então Deus permitia que você vendesse, para não ficar uma viagem pesada, né, ao longo aí desse tempo, né, percorrido. Então assim, esse dízimo ali era distribuído, né, para órfãos, viúvas, né, estrangeiros, e também os levitas que não tinham herança, né, que eles não tinham terra, certo? Então o cuidado de Deus foi sempre com o seu povo, sempre para alimentar as pessoas, sempre cuidar de cada um de nós. Dízimo nunca foi dinheiro, certo? Então dízimo, ele nunca foi dinheiro. Ele sempre foi produto da terra, certo? Vamos lá, tem um texto que é usado lá em Malaquias 3:10,
nos templos de hoje, nessas instituições, para poder amedrontar o povo e poder fazer que as pessoas deem por medo, né? Porque Deus é um Deus que você não dá, Ele vai te perturbar, Ele vai te ameaçar, Ele vai te tirar de você. É complicado, né? Mas vamos ler aqui, Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Depois a gente vai voltar aqui, depois a gente volta no versículo 10 de Malaquias. Malaquias no capítulo 1, no capítulo 2, o contexto ali é dos sacerdotes da época. Eles não estavam oferecendo a Deus dízimos, ofertas, animais. Eles ofereciam o que restava, eles ofereciam animais mancos, coxos, né, manchados. E na lei do Senhor, Deus não aceita dízimas, animais, frutos com defeito. E os sacerdotes pegavam do povo e para Deus eles davam o pior. Então a queixa de Deus aí, quando você lê todo o contexto, é com os sacerdotes da lavoura de Deus, né? Do campo de Deus. Eles que estavam fazendo errado. E também automaticamente eles fazem o povo tropeçar pelos seus erros. Mas a repreensão aqui é dos sacerdotes, né? Os guias, os líderes espirituais estavam errando. E Deus faz uma queixa contra eles. E usa o profeta Malaquias para isso. Esse é o contexto. Depois eu vou voltar aqui em Malaquias 3,10 para explicar esse texto da forma correta. Eu queria agora para Joel, no capítulo 1. Vamos aqui, Joel. Tá fácil aqui. Joel, no capítulo 1. Nós vamos ler agora do versículo 1 ao 5 de Joel, capítulo 1. Tá? Vamos lá. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Ouve isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam aos seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Bêbados, ou ébrios, né, na tradução, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque ele tirado da vossa boca. Então aqui fala sobre 4 gafanhotos, né, aqui, né? Aqui eu entendo que esses 4 gafanhotos, eles falam de uma metamorfose, né? Do gafanhoto, ele é ovulado ali, né, naquela plantação, ele vai crescendo até formar a fase adulta, no caso, né? E ele também ovular também ali, ele colocar ovos, né? Também, no caso, os gafanhotos, na palavra de Deus, eles também são exércitos, eles também são reinos, eles são pessoas, né? A gente for aqui para Isaías, ó. Isaías no capítulo 40, né? Vamos lá, Isaías. Cadê Isaías? 40, 22. Aqui, ó. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tendas para neles habitar. Tem mais textos que falam sobre gafanhotos, mas eu vou me atentar a isso aqui no momento. Aí ao longo do estudo eu vou falando sobre os outros textos, né? Para poder ficar mais uniforme aqui o estudo, né? Então assim, como eu disse, aqui fala sobre 4 gafanhotos, mas na verdade são fases, né? Eles vão crescendo, eles vão se desenvolvendo e até chegar a uma fase adulta. Eu vou ler
artigos aqui que eu fiz uma pesquisa para ficar mais fácil para a gente poder entender melhor, tá? Então, vamos lá. O gafanhoto migrador, eles viajam de um lugar para o outro, devorando em bandos. Ele está em fase de crescimento. O devorador está na fase adulta e reprodutor, né? Consome a plantação em pouco tempo. O destruidor, que é o pulgão, que são os filhotes, que eles vão eclodir, né? Dos ovos deixados pela locusta. O gafanhoto cortador, ele corta as folhas. Então, essas 4 fases da vida de um gafanhoto, vendo por outro ângulo, como eu falei no começo, né? Gafanhotos são reinos, são pessoas, né? São exércitos que vão marchando, então são vários pontos que a gente pode identificar, porque são seres humanos. Deus, ele compara animais a seres humanos. Deus, ele também compara gafanhotos também a seres humanos. E quando a gente vai entender o que Deus está falando, se encaixa perfeitamente sobre isso aí. Que nem um gafanhoto, ele gosta de arruinar a plantação, né? Ele gosta de sugar a seiva, né, da plantação ali. Então, vamos lá. Eu vou ler um verso aqui, para a gente poder dar seguimento. Como eu falei dos gafanhotos, eles têm metamorfose, eles vão crescendo e vão devorando toda a lavoura, né? Todo o campo. Esse texto aqui de 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo do 13 e 14. Está aqui, ó. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos meus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Olha aqui esse texto que muitos leem, mas não tem entendimento sobre esse texto. Então vamos voltar lá para a lavoura, né, lá para Joel no capítulo 6, para Joel no capítulo 1, no versículo 1 ao 5, sobre os gafanhotos. Eu vou falar uma coisa aqui sobre o que acontece hoje, quando o povo está desobediente e não segue o que está na palavra, e eles obedecem a Deus a todo tempo, com as suas atitudes, com os seus cultos. E nisso Deus deixa que esses gafanhotos, esses falsos profetas, dominem a lavoura dele por um certo tempo. As pessoas não se arrependem e Deus permite que isso aconteça. Eu fiz umas conexões aqui sobre os gafanhotos, né? O cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Vamos lá. Quando o gafanhoto, aquele adulto, ele põe aqueles ovinhos, né? E aqueles ovinhos nascem mini gafanhotos, bem parecido, né? Os gafanhotinhos. Eles são gafanhotos pequenos, né? Aqueles gafanhotos que são os destruidores ou os devoradores, eles colocam esses ovos, né? Então vou fazer um contraste aqui sobre esses quatro fases da vida do gafanhoto com o que acontece hoje dentro dos templos, dentro das religiões, né? Em que o povo de Deus está desobediente e Deus permite que isso aconteça dentro desses lugares. Sobre o gafanhoto cortador, migrador, devorador e o destruidor. Vou fazer aqui um contraste sobre isso aqui, tá? Então assim, o gafanhoto, quando ele está adulto, já naquela fase adulta, né? Esses gafanhotos, eles têm lições pra gente. Quando a gente olha hoje o povo de Deus aí sendo enganado por falsos profetas, por lobos, né? Devoradores, essa expressão não é por acaso também, né? Os pastores que eles devoram, né? A gordura das ovelhas, que está em Ezequiel. Esse ciclo de 4 fases na vida do gafanhoto, que é contínuo, ele não acaba. No caso o gafanhoto lá,
o adulto, né, que começa a colocar os ovos lá na plantação, no caso, ele está fazendo discípulos. Esse gafanhoto, que seria o pastor, que seria o líder ali espiritual, ele começa a fazer discípulos, que são os gafanhotos que ele começa a eclodir dos ovos, começa a nascer. E esses gafanhotos que começam a nascer, eles têm como mentoria, têm como exemplo esses gafanhotos maiores. Você pode ver, né, que você vê uma entrevista no YouTube, você vê esses pastores mirins, né, esses pregadores mirins se inspirando nesses devoradores, nesses destruidores que destroem, né, a lavoura de Deus. Você pode ver que eles adoram as plantações. Por que você acha que essa cor verde, né, que eles adoram comer, né? Olha isso que interessante nessa parte. Então esses gafanhotos, quando ele é migrador, ele é um jovem gafanhoto que está prestes à vida adulta, ele começa a migrar para outros lugares. Você pode ver que esses minis pastores, esses minis líderes espirituais, eles começam a migrar para outros lugares, porque onde ele está, como ali a congregação é pequena, não tem alimento para ele suficiente, né? Não tem. E ele começa a migrar para outros lugares. Lá fala que eles vão em bandos. Você pode ver quando esse gafanhoto começa a crescer, ele quer se tornar, né, aqueles gafanhotos maiores, né, de Macedo, esses gafanhotos que são maiores, que tem toda a riqueza ali. E eles viajam em bandos, por quê? Eles começam a ter assessores, assessoria, pessoas à sua volta, seguranças. Começam a ir em bandos, fazendo campanhas, devorando tudo que as pessoas têm, tirando a gordura das ovelhas. Então, esses gafanhotos de Joel, Deus permite que aconteça porque o povo é desobediente. Esses falsos profetas devoram a casa das viúvas. Esses falsos profetas, esse ciclo do gafanhoto, que são 4 metamorfoses, estão até hoje. Por quê? Acabei de ler o texto. Se meu povo se humilhar, né, e orar a mim, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu vou ouvir do céu, eu vou sarar a sua terra e vou perdoar os seus pecados. Então a vinha do Senhor hoje está contaminada. Por isso que você vê hoje muitos, aí você vê profetas mirins, pastores mirins querendo alcançar aqueles pastores maiores, que já são ali o topo da elite, ali no caso do sistema, e estão fazendo discípulos. Esse é o ciclo. Ele nasce nesse berço evangélico, né, o que seja, ele vai crescendo como um gafanhoto e vai querendo ser igual ao destruidor. Ele quer ser igual ao devorador, ele quer fazer discípulos, ele quer ovular. Entendeu como funciona tudo isso que Deus está dizendo para a gente? Como que está hoje esse sistema, como está a lavoura dele hoje? Que terrível. Também queria ler algo aqui que eu escrevi, muito interessante. Ó, o que acontece? Ó, os gafanhotos, tá? Eles se alimentam da seiva, né? É um líquido nutritivo que circula nos vasos condutores das plantas, substância vital, responsável pela nutrição e crescimento. Olha isso. No sentido figurativo, é uma energia vital, força, essência de algo, forma espiritual. Aí quando você olha para esses lugares hoje, onde esses gafanhotos se encontram, você vê alguém ali em crescimento? Você vê alguém ali crescendo espiritualmente? Você vê alguém ali recebendo palavras do céu? Não tem. Não tem. Os gafanhotos roubam. Muitos sabem da verdade também e não falam para o povo. Eles tiram nutriente do povo. Eles gostam disso aqui, desse verdinho aqui. A maioria dos lugares são assim hoje, infelizmente. Tem vários textos, né, na palavra do Senhor. Vou tentar citar uns aqui. Lá em Apocalipse, no capítulo 9, do 7, acho que até versículo 11, fala que os gafanhotos eles vão marchar, né? Eles são exércitos. Se você também for lá em Joel, deixa eu ver aqui, Joel no capítulo 1, versículo 7 e 8, lá também fala sobre um exército. Ali é uma comparação com Apocalipse capítulo 9, no versículo 7 até o 11, né? No capítulo 3, versículo 17 até o 19. Os teus príncipes são como gafanhotos, e os teus chefes como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio.
e subindo o sol, voam embora, e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormem, ó rei da Síria, os teus nobres adormitam. Jeremias 51, versículo 12. Arvorai estandarte contra os muros da Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai emboscadas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores da Babilônia. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica, tesouros, chegou ao teu fim, à medida da sua avareza. Jurou o Senhor dos exércitos, encher-te-ei certamente de homens, como de gafanhotos, e eles cantarão sobre ti, oeia, dos que pisam as uvas. Então tem vários textos, Deus comparando homens a gafanhotos, né? E na vinha de Deus é diferente. Esses gafanhotos atuam até hoje, né? Por desobediência do povo de Deus. Deus permite que tudo isso aconteça. Agora lá em Malaquias, vamos voltar lá, que eu falei no começo do vídeo que ia voltar, né? Em Malaquias 3, vamos lá, Malaquias 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, o gafanhoto, para que não vos consuma o fruto da terra. Vi a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então esse texto aqui, vamos lá, de Malaquias 3,10, vamos lá. Lá em Joel, sobre os gafanhotos, se nós formos lá em Joel, no capítulo 2, nós fomos lá em Joel no capítulo 2, no versículo 28 ao 31, ali fala sobre duas chuvas espirituais, a chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva temporã, ela aconteceu no tempo dos apóstolos. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus fala, né, ficar em Jerusalém até que do alto venha poder. No capítulo 2, realmente, lá veio do alto, né, aquele som impetuoso, e a casa foi cheia, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Lá no versículo 17, que mais adiante, Pedro vai reconhecer a profecia de Joel, né, no capítulo 2, e vai citar ali aquela chuva que era predita, né, que Joel lá fez a profecia, certo? Só que ali tem duas chuvas, uma chuva temporã e uma chuva serôdia. E essas chuvas, temporã e serôdia, produzem frutos. Tem um vídeo aqui no meu canal que fala sobre isso, que fala sobre o dízimo. Que o dízimo, eles são pessoas. Na antiga aliança, era uma sombra da realidade, porque é o fruto da terra. É um fruto que nasce, né? É algo que você pode... Não é igual dinheiro, não tem como você escolher dinheiro. Você vai escolher um fruto que não tem defeito, que não tem mancha. Dinheiro não tem como fazer isso. Na lei, né, no caso, era uma sombra dos bens vindouros. Então hoje, no caso, o dízimo, ele representa pessoas. Então assim, na antiga aliança, para você poder dizimar a Deus, para você entregar o dízimo, o qual ele escolheu, no lugar lá, que está em Deuteronômio capítulo 14, o lugar em que o seu Deus escolher, vocês têm que dizimar nessas festas, aquilo era literal, realmente. Mas para aquelas pessoas poderem dizimar, tinha que chover. Se não chovesse, não tinha como dizimar. E você não poderia chegar de mão vazia nessas festas, senão você não era aceito. Hoje, fazendo um paralelo, né, sobre isso, trazendo para os bens vindouros, na revelação disso, o dízimo hoje são pessoas. Então assim, essa chuva que Deus prometeu está em Atos, é a chuva temporã. E tem uma segunda chuva que vai cair nos últimos dias. Só que hoje as pessoas falam que o Espírito Santo ele está agindo nesses lugares. Só quando você olha, você vê esses falsos profetas, você vê esses devoradores que devoram as casas das viúvas. Você olha tudo isso e você fala, como que Deus pode estar agindo nesse povo? Está cheio de gafanhoto lá dentro. A chuva foi retida nesses lugares aí. Está complicado.
Quando você olha para a palavra e você vê lá a parte literal, que o povo tinha que dizimar, mas tinha que dizimar se chovesse. Mas a chuva não vem se você estiver em desobediência. Olha esse povo hoje em desobediência, dizendo que tem todos os dons, que Deus está na casa, e não estão dizimando mais. Eles falam que o dízimo hoje, né, é o dinheiro, a forma que eles podem palpar, porque eles veem tudo pela carne, pelos olhos carnais. Eles pensam hoje que você não dizimar no dinheiro, no caso, e é lógico que você tem que ajudar o próximo, você tem que ajudar as pessoas que necessitam, mas o ajudar hoje é você fazer uma boa ação, você ajudar as pessoas voluntariamente, né? É você ajudar com ofertas, com contribuições, assim como Paulo fala. O dízimo hoje são pessoas, é coisa santa ao Senhor. Você prega para a pessoa a palavra, para ela genuína, ela se converte, ela é um dízimo apresentado ao Senhor. Então, nesses templos hoje, aí fora, é impossível dizimar lá dentro. E os gafanhotos tomaram conta dessa plantação, dessa horta, desse campo. Deus permite que isso aconteça para que os sinceros se manifestem. Então aqui em Malaquias 3:10, e trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Onde fica essa casa do tesouro hoje? É no céu. Quando você prepara uma pessoa aqui embaixo para Deus, quando você prega para ela a verdade, né? Você está oferecendo a Deus, ó Senhor. Aqui está um discípulo, Pai, apresentado ao Senhor. Aqui está um dízimo, Senhor. São pessoas. As pessoas pensam que dizimar hoje é dinheiro, não é. São pessoas. E os gafanhotos tomaram conta da lavoura. A chuva foi retida. As pessoas têm que se arrepender para que Deus possa enviar a chuva novamente e repreender o devorador, repreender os gafanhotos. Vamos ler novamente esse texto aqui. Agora ficou mais compreendido esse texto que eu li no começo, né? Ou na metade do vídeo. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 ao 14. Se eu cerrar os céus, quer dizer, trancar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha esse verso agora com mais compreensão. A gente entende que é muito sério o que ocorre hoje no povo de Deus. As pessoas têm que se arrepender para receber essa chuva. Isso é muito sério, irmãos. Mas muito sério mesmo. Lá em Provérbios, no capítulo 30, no versículo 27. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham em bandos. Eu queria ler um texto aqui de Miqueias, no capítulo 3. Vamos lá, Miqueias, né? 3:5. Assim diz o Senhor, acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, e reclamam paz quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes mentem na boca. Aqui em Jeremias, no capítulo 23, vamos lá. Jeremias, capítulo 23, versículo 1 ao 4, vamos lá. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei e vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas e todas as terras para onde as tiver afugentado, e as fareis voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentam, elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor.
versículo 21, Jeremias 23, versículo 21. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar o seu mau caminho e da maldade das suas ações. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-á alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não enche os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos de que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte como apenas um sonho, mas aquele que está a minha palavra, fala a minha palavra, com verdade. Que tem a palha com trigo, diz o Senhor. Então olha aqui várias passagens dizendo, né? Eu falei aqui no caso sobre os gafanhotos, mas há comparações também aos falsos profetas, aos falsos pastores, aos falsos líderes. E Deus tem queixas sobre eles. Deus levanta profetas para poder ir contra eles, para poder avisar o povo, para que o povo venha ao arrependimento, para que Deus possa mandar chuva. Olha a situação que a gente vive hoje no povo de Deus, na lavoura de Deus. Os gafanhotos tomaram conta. Então é isso, irmãos. Esse é o estudo que eu queria passar para vocês. E é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.